O escritor Bernardo Lopes lança seu mais novo livro, Dona, um conto freudiano. A gente também conversa com a Orquestra Atípica de Lhamas, que apresenta pra gente seu novo repertório autoral. O espetáculo 19ª Conferência para o Fim do Mundo retorna para mais uma mini temporada em Belo Horizonte e a gente conversa com uma das diretoras desse espetáculo. Hoje a Carol tá doente, ficou em casa descansando, mas eu tô aqui com o melhor da cultura, porque o arranjo começa agora. Bernardo Lopes é um escritor sabarense que está prestes a lançar o seu segundo livro, Dona, um conto freudiano, pela editora Metanoia. A história traz o personagem Randolfo, que é um brasileiro treinador de orcas em um parque temático nos Estados Unidos. Agora a gente conversa com o Bernardo sobre o livro. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado, João. Então, Dona, me conta um pouquinho sobre esse livro. Bom, o Dona fala sobre o Randolfo, que é um treinador de orcas e que está num momento da vida dele em que a grande companheira dele, que é a Dona, que é a principal orca do parque, tem alguma coisa de estranho com ela e parece que está refletindo de alguma coisa que está vindo de dentro dele. Uhum. E é basicamente sobre isso. É um conto, é uma história bem curta, bem vai direto ao que eu quero, ao ponto em que eu quero chegar e passa bem rapidinho. Como é que surgiu a ideia de criar essa história? Eu já tinha um personagem que vinha na minha cabeça, eu não sabia o que era, de um treinador de orca. Eu queria muito falar sobre um treinador de orca, queria muito falar sobre uma orca, mas eu não tinha história para isso. Mas eu fiz uma viagem em dezembro de ano passado para Pipa e eu estava me sentindo mal, muito mal num dia, eu não conseguia entender por que eu estava me sentindo tão mal. Eu tentava me sentir presente onde eu estava, na praia, e eu não conseguia, eu só conseguia sentir um incômodo muito forte. E eu fui nadar, e lá é uma praia conhecida pelos golfinhos que vêm, se aproximam, e do nada eu conseguia sentir umas respostas dentro de mim, umas respostas para o incômodo. Eu acho que eu comecei a entender de onde vem esse incômodo. E eu resolvi fazer um livro em que eu pudesse falar sobre esse incômodo que não é gerado realmente por nada externo como eu achava que era e como Randolfo acha que é, mas é realmente alguma coisa que vem de dentro. Entendi. E como é que funciona o seu processo de escrita, então? Você faz um planejamento de como vai ser a história, você começa escrevendo, a história ganha vida e sai sozinha. Como é que é isso? Sim, a minha mente já tem um mecanismo, eu tenho uma ideia inicial, rápida, alguma coisa simples, por exemplo, um personagem com tal característica, um personagem em tal situação. E imediatamente, no momento em que essa luz se gera, minha cabeça já tenta captar outros elementos que eu posso colocar na história para eu costurar uma história. Então, eu rapidamente já começo a buscar soluções para aquilo e buscar cenas para aquilo, buscar coisas que vão preencher a história. Então, é claro que durante a escrita, muitas outras ideias vão surgindo, às vezes muda o final, às vezes muda o início, às vezes, quando está acabando, descobre que é melhor começar de outra forma e volta, mas assim que a ideia surge, geralmente, não foi o caso de Dona, porque o Randolfo já estava na minha cabeça já tinha um tempo e eu não sabia o que eu ia fazer com ele. Pensava assim, como que eu vou escrever uma história sobre um treinador de orcas? Eu não conseguia pensar. E nesse dia eu tive a solução. E assim que eu cheguei nessa resposta, assim que eu cheguei nessa solução, minha cabeça já começou a buscar todas as soluções possíveis para eu fechar essa história rápido. O título do livro é Dona, um conto freudiano. Sim. Por que um conto freudiano? O Randolfo, para ele sair do Brasil, ele rompeu a relação direta, né, presencial com a mãe dele, que era uma figura muito forte na vida dele, e que desde a infância sempre influenciou o sentimento dele de uma forma muito poderosa, mais forte do que ele conseguia controlar. E esse rompimento, ele achou que ele tinha construído esse rompimento, que ele tinha conseguido fechar esse ciclo, mas então entra uma outra figura feminina muito forte, que é a figura da Dona, e que parece ser uma figura mais reconfortante, mas ainda assim é uma figura feminina muito poderosa na vida dele. E a gente também tem, existe uma relação amorosa que o Randolfo tem dentro da história e que parece que ela tem um problema que é próprio da relação, mas talvez a chave do problema seja
exatamente ele, alguma coisa que ele está carregando e que está fazendo com que ele pense que não está funcionando por motivos externos, mas na verdade a coisa pode não estar funcionando por causa dele mesmo. Então são muitas alegorias dentro de Dona. Sim. O livro não é muito extenso, né? É uma novela, Sim. Tem um conto, né, no título. Sim. E como eu estava conversando com você antes da gente começar a gravar, eu li o livro hoje num só fôlego, assim, de uma só vez, porque tem um suspense muito forte. Isso foi proposital? Como é que você construiu o suspense dentro de Dona? João, eu não... A minha ideia, quando eu cheguei na ideia de fazer o final dessa forma, porque seria um fechamento de ciclo para mim, eu sabia que eu tinha que usar algum mecanismo narrativo que fizesse com que a coisa ficasse mais intensa e mais tensa no final. Então, é um trabalho de você sentar e tentar construir uma cena que vai causar esse sentimento. Às vezes eu termino... Eu lembro de eu terminar várias cenas e falar assim, acho que eu causei o que eu queria. Depois eu reli e falava assim, não causei, acho que não causei. Então vira um trabalho realmente é um ofício mesmo, né? Vira uma questão de lapidar a linguagem mesmo, aí vira uma intenção. Agora não é só a história funcionando por si só, realmente tem a arte ali de você tentar lapidar e tentar direcionar a linguagem para você conseguir fazer o efeito que você quer causar, né? Então é um trabalho. De início pode sair por um fôlego, rápido. Foi um livro que eu escrevi um pouco mais demoradamente do que eu imaginei, mas saiu em 2 meses e depois eu tive que retornar e trabalhar mais nele. Entendi. Esse é seu segundo livro e este daqui foi o primeiro, que é O que Disse o Imperador, que ele é de 2016. Isso. O que tem em comum entre os dois livros? Se tem alguma coisa em comum? Sim, quanto ao meu processo como escritor, o que eles têm em comum é realmente o fato de os dois serem um rito de passagem. Quando eu escrevi O que Disse o Imperador, eu tentei colocar para fora muita coisa que eu achava que já estava na hora de eu colocar para fora. Para eu realmente olhar para trás e me avaliar através de O que Disse o Imperador. E Dona está realmente com essa função também. Eu escrevi Dona, realmente, Dona é uma espécie de exorcista, assim. Ela foi uma novela que fez com que eu tentasse realmente fechar uma coisa. Falei assim, eu vou colocar tudo isso que eu estou sentindo para fora para eu fechar e deixar em Dona. Então, assim, encerra em Dona para eu ser um outro Bernardo daqui para frente, para eu terminar, acabar realmente com essa sensação. Então, apesar de serem duas ficções, tanto Dona como O que Disse o Imperador, tem muito de você aqui, né? Sim. O que é que tem, então, do Bernardo nos dois livros? Tem menos do que parece, João, sinceramente. As pessoas acham que... muitas pessoas, quando vão conversar sobre O que Disse o Imperador comigo, o personagem principal chama Július, e quando elas vão falar do Július, elas sempre falam você. Naquela hora em que você... Mas não sou eu, realmente. O Július é um personagem criado. Claro que tem algumas situações que ele viveu que são reflexos de situações minhas, mas é uma história inventada. Eu nunca vivi aquilo. Eu vivi algumas cenas parecidas com algumas coisas que estão ali dentro. E o Randolfo menos ainda. O Randolfo, ele é muito mais a construção através de um sentimento meu. Então, ele tem muito mais sentimentos meus do que ser uma pessoa parecida comigo. Ele não é parecido comigo em várias... Talvez tenha sido mais parecido em alguns pontos, mas ele não tem nenhuma vida parecida com a minha. Entendi. Então, realmente é uma questão de sentimento. Eu me senti assim e eu tentei passar isso e usei o Randolfo como uma válvula para eu colocar esse sentimento para fora. O livro vai ser lançado dia 15 de dezembro, às 16h, na Feira de Artesanato de Sabará. Isso. Na Praça de Esportes da cidade, Rua Mário Machado, número 57. Isso. Onde mais as pessoas podem ter acesso ao seu livro, ter acesso ao Que Disse o Imperador também? Sim, O que Disse o Imperador já está... Você consegue pela internet, por lojas famosas. Pode falar os nomes? Pode. Americanas.com, Amazon Brasil, pelo site da própria editora Metanoia. E Dona vai para o mesmo caminho também. A gente vai tentar colocar ela em algumas livrarias aqui de BH. O Que Disse o Imperador foi direto para a Livraria Cultura de São Paulo, mas não chegou a ficar em Minas. Quem adquiriu em Minas adquiriu ou pelo lançamento, ou pela internet, ou por mim. Mas Dona certamente vai chegar mais longe. Então é dia 15 de dezembro, lá em Sabará, na Feira de Artesanato de Sabará. Bernardo, lá. Foi um prazer conversar com você, saber mais um pouquinho sobre Dona. Obrigado. Muito obrigado a todos. Valeu. Tchau. O Arranjo já volta.